Marco Aurélio foi um imperador romano que reinou de 161 a 180 d.C. Ele nasceu em 26 de abril de 121 d.C. em Roma, sendo adotado pelo então imperador Antonino Pio, tornando-se herdeiro do trono. Ele é frequentemente lembrado como o último dos 5 bons imperadores. Marcos Aurélio é conhecido não apenas por seu governo, mas também por suas reflexões filosóficas registradas em sua obra Meditações. Sua filosofia era profundamente influenciada pelo estoicismo, e ele procurava viver de acordo com esses princípios, mesmo em meio aos desafios de governar o vasto Império Romano. Durante seu reinado, enfrentou conflitos militares, incluindo guerras contra tribos germânicas e partas. Sua administração também enfocou a justiça, a educação e o bem-estar do povo romano. Ele também co-governou com seu irmão adotivo Lucius Verus até a morte deste último. Marcos Aurélio era um líder intelectual e filosófico, e suas meditações são um registro de suas reflexões sobre virtude, autodisciplina e como viver uma vida significativa. Ele enfatizava o autocontrole emocional e a aceitação das circunstâncias inevitáveis da vida. Ele faleceu em 17 de março de 180 d.C., deixando um legado duradouro como um dos poucos imperadores filósofos e um governante que buscou equilibrar deveres imperiais com um profundo compromisso com a ética e a sabedoria estoica. Marco Aurélio procurou viver uma vida virtuosa, seguindo princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não cedeu aos prazeres aos quais tinham acesso, como excessos de vinho e participação em jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurélio tinha o desejo de cumprir a tarefa que o destino lhe confiara, que era servir à humanidade. Portanto, ele se empenhava profundamente em realizar o seu propósito. No entanto, para alcançar tal intento, era necessário que ele desse menos importância a coisas que não mereciam ser valorizadas, ou mesmo que eram dignas de serem valorizadas. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre aquilo que controlamos e aquilo que não controlamos, explicado de forma clara no manual de Epicteto. A maioria das coisas, se não todas, além das nossas próprias ações, não está sob nosso controle. Isso significa que devemos não necessariamente renunciar ao mundo, mas, como os estoicos acreditavam, devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Ao fazê-lo, evitamos criar um fardo desnecessário para nós mesmos. Quando enfrentamos momentos de sofrimento na vida, muitas vezes é porque nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle. Ao fazer isso, permitimos que essas circunstâncias nos controlem, como se fôssemos marionetes. Assim, acabamos culpando os manipuladores das marionetes por controlarem nossas cordas, quando, na realidade, somos nós que permitimos tal controle. No entanto, se deixarmos de nos importar com essas coisas, os manipuladores perdem poder sobre nós, e então alcançamos uma tranquilidade similar à de Marcos Aurélio, que não se deixava perturbar por coisas fora de seu controle. Isso lhe permitia enfrentar as inúmeras responsabilidades e desafios que encontrava como imperador, focando na tarefa que acreditava ser sua missão divina. Para Epicteto, isso significava liberdade para as demais pessoas, uma liberdade de não ser afetado por influências externas. Para outros, poderia ser uma estratégia para atingir metas significativas ou, simplesmente, um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Em meio às adversidades, surge a questão de quais coisas devemos deixar de nos preocupar e como podemos fazer isso. O vídeo explora uma interpretação livre da filosofia de Marcos Aurélio sobre como reduzir a importância das coisas que não merecem ser valorizadas em suas meditações. Marcos Aurélio, em sua escrita, faz repetidas distinções entre o presente, o passado e o futuro. Em cada uma dessas categorias, o antigo imperador romano oferece insights valiosos sobre como tendemos a nos importar demais com elas ou de maneiras inadequadas, ou mesmo com as coisas erradas. Começando pelo futuro, é frequentemente citado que sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas.
Isso implica que nosso sofrimento muitas vezes provém de nossos pensamentos sobre o futuro. Imaginamos inúmeros cenários do que pode acontecer, mas que provavelmente nunca acontecerão. Essa preocupação excessiva com possíveis resultados nos impede de lidar adequadamente com o presente. O futuro nos atormenta porque dedicamos tempo e energia a pensamentos que estão fora de nosso controle. Por exemplo, gastamos energia mental preparando-nos para um futuro que pode nunca se concretizar como imaginamos. Preocupamo-nos com possibilidades como perder todo o nosso dinheiro, ou mesmo com eventos extremos, como uma guerra mundial. No entanto, Marcos Aurelius nos adverte a não nos preocuparmos antecipadamente com coisas que podem ou não acontecer. Devemos lembrar que o futuro só existe em nossa mente, e permitir que essa preocupação com o futuro dite nosso presente é desperdiçar o momento atual. O próprio Marcos Aurelius se referia a isso, argumentando que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas sim o peso do presente. Ele enfatiza que não devemos ser assombrados pelo futuro, mas sim enfrentá-lo, se necessário, com as ferramentas da razão que temos à disposição. Essa abordagem nos lembra que, se somos capazes de lidar com o presente, também seremos capazes de enfrentar o futuro. Essa atitude poderia ser aplicada a várias situações, como o diagnóstico de uma doença grave ou a incerteza em relação a eventos futuros. A ideia de nunca deixe o futuro perturbar você se baseia em aceitar que o futuro trará o que trará, e a única forma de lidar com isso é enfrentá-lo com equilíbrio e racionalidade. No tocante ao passado, Marcos Aurelius oferece insights sobre como podemos permitir que o passado afete negativamente nossas vidas. Ele nos lembra de que o passado se foi e está além do nosso alcance. Embora o passado tenha influência sobre o presente, não podemos alterá-lo. No entanto, muitas vezes nos apegamos a eventos passados, revivendo traumas ou repetindo memórias negativas em nossas mentes. Marcos Aurelius enfatiza que não devemos dar importância a eventos passados que não podemos mudar. Em vez disso, ele nos encoraja a focar em nossa reação a esses eventos e em como podemos lidar com eles de maneira virtuosa no presente. Em relação ao presente, Marcos Aurelius oferece insights sobre como muitas vezes nos deixamos afetar emocionalmente pelo que está acontecendo no momento. Ele aponta que, frequentemente, ficamos insatisfeitos com a maneira como as coisas estão se desenrolando e reagimos com raiva, tristeza ou frustração. Ele nos lembra que é inútil ser emocionalmente perturbado pelo presente, pois o que acontece ao nosso redor está fora de nosso controle. O mundo se desenrola conforme sua própria natureza, e nossa capacidade de lidar com as circunstâncias é o que importa. A abordagem estoica de Marcos Aurelius envolve aceitar o que é, concentrar-se no que está sob nosso controle e reagir de maneira adequada. Ele compara a luta contra o presente à reação dos porcos quando são sacrificados. Lutar contra o presente é inútil, assim como é inútil lutar contra a realidade do sacrifício. Aceitar as circunstâncias e lidar com elas de maneira virtuosa é o que importa. Marcos Aurelius nos lembra de que devemos enfrentar o presente com equilíbrio e racionalidade, independentemente das dificuldades que ele possa trazer. No entanto, ele também alerta para o perigo de nos apegarmos excessivamente ao presente. Devemos valorizar o que temos, mas não devemos nos tornar excessivamente apegados às coisas, pois isso pode nos levar à tristeza se as perdermos. É uma questão de equilíbrio, valorizar o presente sem depender excessivamente dele para a nossa felicidade. Em suma, a filosofia de Marcos Aurelius, como explorada neste vídeo, oferece uma abordagem prática para viver uma vida mais significativa e tranquila. Ao focar no que está sob nosso controle, ao aceitar o que é e ao reagir com virtude perante as circunstâncias, podemos nos libertar das preocupações desnecessárias e encontrar um estado de equilíbrio e contentamento. É uma abordagem que nos convida a cultivar nossa capacidade de lidar com o presente de forma sábia, em vez de sermos dominados pelo passado ou ansiosos pelo futuro. Em última análise, trata-se de encontrar a serenidade dentro de nós mesmos, independentemente das circunstâncias externas.